memórias e de um exorcismo. Eu jamais esquecerei aquela noite de 1860, quando a escuridão parecia ter vida própria no calabouço da antiga prisão francesa. Eu, guarda daquela sombria instituição, jamais poderia ter imaginado que os muros úmidos e rachados guardavam segredos tão profundos a ponto de abalar a própria alma de um homem. Lembro-me de como a lua, pálida e distante, lançava um brilho espectral sobre as pedras frias, criando sombras que dançavam de forma inquietante ao ritmo dos meus passos cautelosos. Cada gota que escorria das paredes soava como um sussurro de eras esquecidas, e o silêncio, geralmente pesado, foi subitamente rompido por um grito lancinante, vindo das profundezas daquele labirinto de dor e penitência. Foi como se o próprio inferno tivesse se aberto ali, revelando um lamento de almas condenadas, um grito que paralisou o meu coração e fez com que o ar se tornasse irrespirável. Naquele exato momento, senti um frio cortante que percorreu minha espinha, como se mãos invisíveis tentassem agarrar minha alma. O pavor se instalou de forma irreversível, e eu, que já presenciara muitos horrores nos recantos da prisão, vi algo que desafiava toda a lógica humana. Enquanto a escuridão parecia se adensar, vi uma figura se destacar entre as sombras. O padre Augusto Lerent, cuja presença, mesmo enfraquecida pelos grilhões do destino, irradiava uma aura de fé desesperada e resignada. Seu semblante, marcado pelo peso de inúmeras provações, parecia refletir um conhecimento de horrores que jamais poderiam ser apagados. Enquanto acompanhava o padre pelos corredores labirínticos, cada passo ressoava como um eco de um passado sombrio, e a sensação de que estávamos prestes a adentrar um abismo insaciável crescia a cada instante. O calabouço, com suas paredes gastas e úmidas, parecia absorver nossas preces e sussurros silenciosos, como se a própria pedra conspirasse para manter o mal aprisionado em seu seio. Eu, que jamais me deixei abater pelo sobrenatural, encontrava-me vulnerável diante do inexplicável, e o terror tomou conta de mim de forma visceral. A atmosfera estava carregada de uma tensão insuportável. Cada sombra projetada pela luz trêmula das tochas ganhava formas grotescas e ameaçadoras, enquanto o som distante de correntes arrastadas e o murmúrio do vento se misturavam em uma sinfonia de agonia. Em meio a esse cenário de horror, minhas mãos tremiam e meu coração batia em um ritmo descompassado, lembrando-me que naquele momento estávamos à beira do desconhecido. Caminhamos sem rumo certo, guiados por uma determinação silenciosa e pelo peso de uma missão que desafiava a própria existência. A cada passo, sentia que o tempo se tornava um espectro, e as fronteiras entre o passado e o presente se desfaziam em meio à penumbra. As paredes do calabouço pareciam sussurrar segredos de pecados antigos e confissões silenciadas, e eu, mero espectador e partícipe involuntário daquela trama macabra, absorvia cada detalhe com uma mistura de fascínio e horror. O cheiro de mofo, o som das gotas caindo ritmicamente e a sensação de estar imerso em um pesadelo sem fim criavam um cenário que, mesmo em minha memória, permanece vívido e pulsante. Em meio a essa atmosfera sufocante, senti que algo maior e mais sinistro se aproximava. Aquele grito, aquele clamor que ecoou pela vastidão do calabouço,
Não era apenas o lamento de um prisioneiro perdido, mas o prenúncio de uma batalha entre a fé e as forças das trevas. Enquanto o padre Augusto avançava com passos firmes, apesar de seu semblante carregado de cansaço e resignação, eu, com os olhos arregalados de terror, absorvia cada nuance daquele cenário amaldiçoado. Aquela noite gravou-se em minha memória como um marco de desespero e fascínio, uma lembrança que até hoje me faz estremecer ao lembrar dos ecos do grito e do frio que tomou conta da minha alma. O calabouço, com todos os seus segredos e horrores, jamais seria o mesmo. E a marca deixada por aquela noite perduraria para sempre, lembrando-me de que, em meio à escuridão, o mal pode se revelar de formas inimagináveis. Hoje, ao relembrar aquele episódio, sinto que a linha tênue entre a realidade e o sobrenatural jamais se apaga. A imagem do padre, com seus olhos que refletiam uma fé abalada e um destino incerto, e o som daquele grito que parecia vir das profundezas do inferno, permanecem vivos em minha mente, como um aviso de que há mistérios que o tempo jamais poderá apagar. Capítulo 2 – O chamado do desespero. Após aquele grito lancinante, o silêncio do calabouço se fez ainda mais denso, carregado de uma inquietude quase palpável. Eu me recordo de como, após a onda inicial de terror, a escuridão parecia se agravar, como se o próprio ambiente conspirasse para revelar horrores mais profundos. Enquanto caminhava pelos corredores úmidos, cada passo meu ecoava em meio a um murmúrio que, por momentos, se confundia com o som das correntes e com o sussurro das almas esquecidas. Foi nesse instante que senti um arrepio inexplicável percorrer minha espinha. Uma sensação de que algo estava prestes a romper a tênue barreira entre o natural e o sobrenatural. O clamor que antes parecia restrito a um único grito transformou-se em uma sequência de lamentos e gemidos, emergindo de um prisioneiro perturbado que havia sido acometido por uma força além da compreensão. Esse pranto, tão repleto de dor e terror, despertou em todos nós o temor de que não estávamos mais sozinhos naquele lugar. Em meio àquela atmosfera de desespero, uma mensagem sutil, porém inconfundível, se insinuou pelas paredes da prisão. Não era uma ordem dada em voz alta, mas um chamado silente, uma convocação para que o padre Augusto Laurent cumprisse o dever que, por anos, ele temera enfrentar. Mesmo preso, cercado pelo abandono e pelo peso dos pecados deste lugar, o padre foi instado a adentrar o abismo do mal que habitava o recluso possuído. Eu, que observava tudo com olhos aterrorizados, senti o ambiente se transformar num palco de presságios sombrios. Cada suspiro do vento, cada gota que escorria lentamente pela pedra, parecia carregar o lamento de uma existência perdida, clamando por redenção ou, quem sabe, condenação. O chamado era claro. Uma força maligna havia se instaurado entre nós, e a única esperança de contê-la repousava nas mãos do exorcista relutante. A tensão era tanta que o ar parecia ter se tornado pesado, quase impenetrável, como se carregasse consigo os gritos dos condenados. A incerteza e o medo mesclavam-se numa atmosfera quase tangível, onde o tempo parecia se arrastar em compasso fúnebre. Eu, ainda sentindo as marcas daquele primeiro horror, testemunhava o padre, com seus passos lentos e decididos, caminhar rumo ao epicentro daquela agonia, o local onde o desespero se fazia carne. Naquele momento, a missão do padre não era apenas um ritual sagrado, mas a única linha tênue entre a esperança e o abismo. Enquanto a mensagem silenciosa se espalhava pelas paredes frias e úmidas, o calabouço se tornava um altar macabro
onde a fé e a maldição se encontravam, e eu, mero espectador e guardião relutante, não podia deixar de sentir que o desespero era o verdadeiro mestre daquele lugar. Capítulo 3. Dúvidas e ecos do passado. Enquanto os ecos do grito ainda se perdiam nas sombras do calabouço, senti que o ambiente se impregnava não só de um terror presente, mas também de memórias distantes e inquietantes. Caminhando ao lado do Padre Augusto, meus olhos, habitualmente acostumados à penumbra e ao silêncio opressor, começaram a captar algo mais, vestígios de um passado que se recusava a desaparecer. Naquela atmosfera quase irreal, as paredes frias da prisão pareciam sussurrar histórias antigas, e pude notar nos traços marcados do padre reflexos de dias que já haviam se tornado lendas. Em cada passo seu, parecia carregar não apenas o peso do exorcismo que se aproximava, mas também as dúvidas que lhe atormentavam a alma. Havia em seu olhar um misto de determinação e de um pesar profundo, como se os fantasmas do que fora e do que poderia ter sido estivessem sempre à espreita, prontos para se infiltrar em seus pensamentos. Enquanto avançávamos, flashes involuntários emergiam diante dos meus olhos, cenas do passado que o próprio tempo parecia ter esquecido. Eu vislumbrava imagens de um jovem padre repleto de fervor e convicção, desafiando as trevas com uma fé inabalável. Mas, à medida que o peso dos anos se acumulava, aquelas mesmas lembranças se tornavam manchadas por momentos de incerteza e perda, onde a fé vacilava diante dos horrores do mundo. Era como se o padre, por trás da fachada de coragem, lutasse diariamente contra os fantasmas interiores, tentando conciliar o brilho outrora intenso de sua crença com a crua realidade da miséria humana. Ao meu redor, o silêncio carregava o som de passos e respirações, mas também o murmúrio distante de segredos malditos. Cada gota de água que escorria pela pedra parecia marcar a passagem de um tempo em que os pecados e as dúvidas se entrelaçavam em uma dança macabra. Eu, simples espectador deste ritual do destino, sentia o frio da dúvida penetrar minha própria alma, como se, ao presenciar o tormento do padre, eu mesmo estivesse sendo convidado a reviver meus medos mais íntimos. O calabouço, com sua implacável escuridão, transformava-se naquele instante em um altar para as memórias esquecidas e para os lamentos do passado. O semblante do Padre Augusto, em meio à penumbra, revelava traços de uma batalha interna que iam além do exorcismo iminente. Eram cicatrizes de tempos em que a fé se viu posta à prova contra forças que pareciam tão eternas quanto o próprio sofrimento. E enquanto observava aquele homem que um dia fora símbolo de esperança, eu percebia, com um misto de admiração e horror, que nem mesmo a fé mais fervorosa está imune às dúvidas que se escondem no âmago da existência. Naquele corredor úmido, onde o tempo parecia se dobrar sobre si mesmo, os ecos do passado se mesclavam com o presente, criando uma atmosfera de melancolia e terror silencioso. E eu, com o coração apertado e os sentidos aguçados, sabia que estávamos prestes a adentrar não só o mistério do mal, mas também os recantos sombrios da alma humana, um lugar onde dúvidas e memórias se fundem, deixando marcas que jamais podem ser apagadas. Capítulo 4. Preparativos e rituais. Eu jamais esquecerei a sensação paralisante que tomou conta de mim enquanto testemunhava os preparativos do ritual. No coração do calabouço, onde a penumbra parecia ter vida própria, o padre Augusto Ranch movia-se com uma solenidade quase mística. A escassez de instrumentos sagrados, ali mesmo em meio ao desespero,
era contornada por sua fé inabalável, velas gotejantes, um velho crucifixo e um tomo antigo de orações, cuja capa desgastada parecia carregar os ecos de inúmeros exorcismos passados. Enquanto o padre reunia cada objeto com cuidado quase reverente, o ambiente se tornava um altar de esperança contra o mal que insistia em se infiltrar por cada rachadura. Com mãos trêmulas, mas firmes, ele desenhava um círculo de sal no chão frio de pedra, delimitando um espaço sagrado que parecia pulsar com a energia dos pecados esquecidos e das almas atormentadas que ali residiam. A luz vacilante das velas projetava sombras dançantes, criando figuras grotescas nas paredes úmidas e reforçando a sensação de que cada centímetro daquele lugar estava impregnado de um poder ancestral e aterrador. Eu, apenas um guarda, sentia-me pequeno e desamparado diante de toda aquela preparação. O cheiro de cera derretida misturava-se ao aroma fétido do mofo e da umidade, enquanto o silêncio era constantemente interrompido pelo som suave, mas insistente, das preces que o padre entoava. A cada movimento dele, o calabouço parecia se transformar. As sombras se agigantavam, os sussurros das paredes intensificavam-se e a atmosfera se carregava de uma tensão quase insuportável. Cada instante daquele ritual preparatório gravava em minha memória um misto de fascínio e terror. O ar pesado e denso parecia vibrar com a promessa de um confronto iminente entre a fé e a escuridão. Eu sabia, lá no fundo, que o ritual não era apenas um conjunto de atos mecânicos, mas a última esperança de conter uma força que ameaçava romper todas as barreiras entre o natural e o sobrenatural. Assim, naquele exato momento, enquanto o padre Augusto delineava seu círculo sagrado com precisão quase ritualística, o calabouço tornou-se o palco de uma batalha silenciosa, onde cada gota de sal, cada chama vacilante e cada prece sussurrada eram as únicas defesas contra o mal que se anunciava. Capítulo 5 – Confronto com o abismo. A tensão acumulada se transformou em um turbilhão infernal quando o ritual alcançou seu ápice. Lembro-me nitidamente do instante em que o ambiente pareceu se abrir para as trevas mais profundas. O ar tornou-se um campo de batalha onde a luz das velas lutava contra sombras que se contorciam em formas inimagináveis. O padre Augusto avançava com passos firmes, mas cada movimento seu trazia consigo a pressão esmagadora de um destino inevitável. Eu, que assistia de um canto sombrio do corredor, senti como se cada fibra do meu ser estivesse em alerta, à mercê de forças que desafiavam a própria existência. No centro daquele círculo sagrado, o prisioneiro possuído foi colocado como se fosse um sacrifício vivo. O silêncio, antes carregado de preces e murmúrios, foi quebrado por um som que jamais esquecerei. Um grito gutural e desesperado, uma voz que parecia ecoar dos recantos mais sombrios do inferno. Esse clamor não era apenas o desespero de um homem, mas a manifestação de uma entidade que há muito tempo habitava as sombras daquele calabouço. Cada segundo parecia se estender em uma eternidade, enquanto as paredes se fechavam, como se quisessem aprisionar todos nós naquele momento de terror absoluto. A presença do mal se fez tão palpável que senti o chão tremer sob meus pés. O ar, carregado de um odor fétido e desconhecido, invadia meus pulmões, e o frio que percorria minha espinha era como se mãos invisíveis tentassem agarrar minha alma. A entidade se manifestava em lampejos, sombras que se agigantavam,
formas que pareciam se multiplicar e se desfazer, como se o próprio tempo estivesse se fragmentando diante de nossos olhos. O padre Augusto, imerso na luta entre sua fé e o abismo que o cercava, parecia transcender o medo, transformando seu desespero em uma força silenciosa e resoluta. Enquanto observava o confronto, cada sensação era ampliada até o extremo. O som abafado dos gritos, o sussurro das preces que se misturava com o caos do mal, a pulsação do meu coração que ecoava como um tambor fúnebre. Foi nesse momento que percebi que não estávamos apenas testemunhando um exorcismo. Estávamos diante de um ritual que desafiava as leis naturais, uma batalha entre a luz e as sombras que se desenrolava diante de nós com uma intensidade aterradora. O clímax daquele confronto, marcado por uma série de fenômenos inexplicáveis, se desdobrou de forma visceral. O prisioneiro, contorcendo-se em agonia, parecia ser consumido por uma força que nada tinha a ver com o mundo dos vivos, enquanto o padre Augusto, com o semblante endurecido e os olhos fixos no abismo, canalizava todas as energias de sua fé para expulsar o mal. Eu, mero espectador desse embate infernal, sentia que cada grito, cada lampejo de sombra era um lembrete cruel de que, naquela noite, os limites entre o sagrado e o profano haviam sido definitivamente rompidos. Capítulo 6. Redenção ou condenação? Ao final daquele ritual infernal, o silêncio se fez denso e melancólico. O calabouço, antes palco de um confronto titânico entre a fé e as trevas, parecia agora ter perdido sua força, deixando apenas o rastro de um desespero que jamais se apagaria. O prisioneiro, exaurido e contorcendo-se em agonia, jazia imóvel, enquanto o ar frio e úmido carregava consigo um pesar que se infiltrava em cada canto daquele lugar. Eu, que testemunhei cada instante daquele terror, sentia-me destroçado por uma tristeza imensurável. O padre Augusto, embora vitorioso na batalha contra o mal, parecia ter deixado uma parte de sua alma naquele calabouço, como se o preço da redenção fosse pago com cicatrizes eternas. A vitória, se é que se pode chamar assim, não trouxe alívio. Ao contrário, a sensação de derrota e de perda pesava sobre todos nós, como um fardo silencioso e permanente. Cada sombra que se alongava pelas paredes de pedra parecia sussurrar lembranças do que havíamos presenciado, enquanto o eco dos gritos e das preces se fundia com o murmúrio dos pecados do passado. O ambiente, carregado de um silêncio que falava mais do que palavras, testemunhava a amarga verdade de que nem sempre a fé é capaz de apagar os vestígios de um mal tão profundo. Agora, ao relatar estes fatos, redescobertos entre alguns documentos esquecidos do Vaticano, sinto o peso da solidão e da tristeza que aquela noite semeou em nossas vidas. Este relato, selado pelo tempo e pelo sofrimento, permanece como um triste lembrete de que a linha tênue entre a redenção e a condenação pode ser ultrapassada, mas nunca completamente desfeita. O eco daqueles horrores ainda vive em minha memória e, ao relembrá-los, meu coração se aperta com a amarga certeza de que, às vezes, a vitória vem acompanhada de uma perda irreparável.